Chega um determinado momento da vida da gente que a gente precisa se perguntar qual é o fundamento da nossa vida. E final de ano é época propícia para esse tipo de reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é a base da minha vida, da minha família? Por isso que eu coloquei no PowerPoint a ideia de uma casa e o fundamento. Quem é esperto já está ligando o seguinte. Por isso que o pastor Macário começou o culto falando da rocha mais alta que eu. Por isso que o João Batista regeu aqui o hino, que alicerce tendes para construir uma casa firme, para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. E agora eu quero trazer esta mensagem que é a conclusão do Sermão do Monte. O sermão mais poderoso que já teve, que já existiu, que já foi proferido nesta terra. Por quê? Porque foi o sermão proferido pelo próprio Jesus. E ele concluiu esse sermão usando as palavras de John Stott, essa constituição do reino de Deus. Ele terminou essa constituição, esse sermão memorável, com uma parábola, com uma história, e que tem realmente suscitado reflexões ao longo da história da humanidade. Eu mesmo já preguei nesse texto, creio que uma dezena de vezes no mínimo, e ainda tenho sempre aprendido com ele. Qual é o fundamento da sua vida? Qual é a base da sua vida? Se a base da sua vida for a sua ideologia política, você está mal. Lamentável. Se é uma questão de uma ideologia filosófica, está muito mal. Se a base da sua vida é o dinheiro, é o seu capital financeiro, está muito mal. Se a sua base são os seus sentimentos, são instáveis. Se são as suas convicções, convicção precisa estar baseado em algo. Você pode ter convicções as mais absurdas possíveis. Nosso fundamento precisa ser a palavra de Deus. Esse livro aqui, hoje é o dia da Bíblia. E se a gente tivesse, por exemplo, um culto o dia inteiro hoje, seria pouco ainda para a gente falar do valor da Bíblia. Em várias capitais do Brasil hoje, passeatas, carreatas, concentrações ocorreram por conta deste dia. A Bíblia tem marcado civilizações, tem transformado vidas, amados, tem mudado histórias, tem feito com que igrejas permaneçam fiéis num tempo difícil, de apatia, de negligência espiritual. Nós estamos aqui nessa noite para, mais uma vez, reforçarmos o valor da Bíblia Sagrada. Olhe para o texto, por favor. Mateus 27, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparada
ou comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por favor, Deus, fale ao nosso coração nesta noite. Que a sua palavra nos confronte. Que a sua palavra nos conforte. Que a sua palavra nos dirija. Que a sua palavra nos faça definir posturas nesta noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um clique aí, por favor, Duda. A grande ideia desta passagem é essa. A nossa obediência à palavra de Deus determina nossa sobrevivência em meio às tensas provas em nosso cotidiano. É sabido, amados e amadas, de que somente a nossa obediência determina se vamos sobreviver ao caos que muitas vezes estamos envolvidos. Eu coloquei aqui tensas provas. O texto fala, por exemplo, de tormentas, de tempestades, que batem com força contra a nossa casa, contra a nossa vida. Esse texto precisa ser analisado de uma porção só, de 24 a 27, porque nos apresenta a distinção entre o crente verdadeiro, o homem prudente, e o crente falso, o homem insensato. Essa porção enorme também vai falar sobre aquilo que Martin Lloyd Jones chama de duras tormentas da vida, realidades que acontecem a todos nós, e talvez não, certamente pessoas aqui estão enfrentando, preste atenção, duras tormentas da vida. E vou terminar falando sobre um apelo que Jesus faz acerca de uma vida correta diante de Deus, e ele o faz falando com autoridade e não como os escribas. Isso que vai ser admirado e confessado, reconhecido por parte das multidões que foram os espectadores desse memorável sermão. Amados e amadas, Rui Barbosa, que foi um diplomata, um estadista, ministro da Justiça, ministro da Economia, ele tinha o desejo de ser presidente da República e não conseguiu sê-lo, mas ele era um homem admirável em sua cultura secular, mas amava a palavra de Deus. Quem veio de manhã soube de uma história que compartilhei aqui dele. Ele disse certa feita: se eu coloco a Bíblia embaixo de outros livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. Se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. É a Bíblia Sagrada. Para não ficar apenas na citação de um brasileiro, embora nobre, jurista, político, diplomata, escritor, jornalista, tem uma outra citação de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos no século XIX. Ele disse: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido
mediante este livro. Mediante este livro. A parábola que temos, amados e amadas, aqui em evidência, dando um clique, por favor, Duda, faz uma distinção entre o crente verdadeiro e o crente falso. Ambos são bem parecidos. Você leu comigo e acompanhou. Ao menos em uma análise superficial, ambos são parecidos. Por quê? Ambos ouvem, são como aqueles que ouvem as palavras de Jesus. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Versículo 26. Mas a todo aquele que ouve essas minhas palavras. Eles ouvem. Tanto o crente verdadeiro quanto o crente falso ouvem a palavra de Deus. John Stott vai dizer, ambos leem a Bíblia, vão à igreja. Tem muitos crentes aqui verdadeiros e crentes falsos. Aqui na internet. Ouvem os sermões. Compram literatura cristã. Normal. A casa, amados, do alicerce para cima, do homem prudente e do homem insensato, igualzinho. Tem parede, fundamento, a base. A diferença está no fundamento. Por isso que a verdadeira pergunta, amados e amadas, não é se você ouve os ensinamentos de Cristo, nem mesmo se você os respeita, nem mesmo se você crê, porque os demônios creem e estremecem, diz a palavra de Deus. Há demônios que são mais fervorosos do que muitos crentes, porque tem crentes que apenas creem, os demônios creem e estremecem. A verdadeira pergunta é: o que você está fazendo com o que você ouve? Quer que eu repita? O que você está fazendo com o que você ouve? Porque você pode sair daqui desta noite e falar, ouvi um sermão. Tocou na minha vida. O pastor trouxe algumas citações, trouxe luz a algumas questões. Mas a pergunta é, no que isso vai mudar a sua vida amanhã? Eu não quero lembrar para não frustrar muita gente aqui, mas eu tenho que lembrar, amanhã é segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Aí você quer saber o que revela se um crente é verdadeiro ou não? São as tempestades. Porque o texto vai dizer, versículo 25, a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa. Joia, do homem prudente. Versículo 27, do homem sensato. Acompanha comigo. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Tempestades também são as mesmas. A palavra de Deus nos diz que Deus manda chuva sobre bons e sobre justos. As tempestades, elas vêm. Ontem eu estava ouvindo o sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele estava pregando sobre depressão, e disse que certa feita ele estava pregando numa capital, não vou me lembrar qual agora, sobre depressão e crentes com depressão, e disse que levantou uma pessoa da audiência. Eu fico imaginando alguém ter a coragem de levantar da audiência com o pastor Hernandes pregando, né? Mas levantou e falou, é um absurdo crente ficar depressivo. Aí, diz que o Hernandes tomou aquele susto e falou o seguinte, mas o crente também não tem problema no pulmão, no coração?
na coluna. Por quê? Não teria. Será que... Aí o Hernandes tem umas frases interessantes, né? Será que Deus age daqui para cima de um jeito, daqui para baixo de outro? Olha para mim. Tempestade vem. Os rios se enchem também na vida do justo e na vida do ímpio, da mesma forma. Os ventos sopram. O vento sopra, né? Sopra mesmo, amados. E você tem que ser igual bambu. Verga, mas não quebra. Mas o vento vem. As provas batem com força contra a casa. Tem hora, amados e amadas, que o sofrimento é tão grande que o crente fala, eu não sei se eu vou aguentar. Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: o crente verdadeiro e o pseudo-crente são encontrados geralmente na mesma esfera de atividades, são impelidos pelos mesmos desejos, parecem ter interesses comuns. Ambos buscam o consolo, o conselho, o conforto, o poder espiritual, bem como o desejo pelo céu. Agora, o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, porque ele é prudente, ele é inteligente, ele reflete. No original grego, prudente aqui é aquele que reflete, que pensa. Que Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Pensa, cara. Usa o cabeção para pensar. Prudente. Por isso, versículo 25. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. E versículo 27. E ela caiu, porque é um insensato. O insensato no original aqui é o moros, o moroso. Eu ia falar, mas... É o burro. Mas, vou usar uma palavra mais bonita. O desajuizado. E o texto diz, e ela caiu e a sua queda foi grande. Grande. Aí você deve estar pensando, mas pastor, por que o desajuizado, ele não fez a casa sobre a areia mesmo? É só preguiça? Não, mas é sobretudo preguiça. Aí você tem que ler o texto paralelo de Lucas 6, 47 a 49, não vou ler todo, porque esse texto você tem que... Toda vez que você lê a Bíblia, sobretudo os evangelhos, e apresenta aqui embaixo outros textos com a mesma história, é aquilo que a gente chama no seminário de harmonia dos evangelhos. Você tem que ler esses textos, porque um texto explica o outro. Lucas vai dizer que esse homem, o homem prudente, versículo 48, edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. Mas o insensato, presta atenção, ele edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Você já construiu uma casa? Talvez não. Só Ademir, o João, eu participei de algumas fundações. Mas você tem ideia, não é? O homem prudente, ele cavou para firmar as sapatas. Quanto se cava para formar ou para estabelecer sapatas? Depende do solo. Tem que fazer um cálculo. Usa a sua cabeça.
fazer um cálculo. 2 metros, 3 metros, 4 metros, não sei. O problema, amados, dos insensatos, não quero lhe falar sobre construção, não. Eles estão sempre com pressa. E por isso, não querem se dar ao trabalho de cavar. Querem resultados imediatos. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu não vou na igreja mais, eu não quero esse negócio de ser crente. Eu esperei que ia mudar de uma hora para outra. Eu falo: mas rapaz, calma aí, mas cava ainda. Não, cavar nada, eu vou para o mundo. Tem gente que chegou para mim e teve o disparate e falou o seguinte: quando eu era do mundo eu não passava essas lutas. Eu não aguento mais. Então você é tolo. Vai vir as tempestades, você vai cair. Para de querer tudo imediatamente. Muitas vezes, amados, a obra, vou repetir a questão da obra aqui, voltar. A parte do alicerce, ela é terrível, porque você só enterra dinheiro. Aí você gasta 5 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, aí a esposa olha para você e fala: amor, a gente só está dando dinheiro, eu não estou vendo obra nenhuma, não estou vendo casa nenhuma. Calma, amor, você tem que dizer. Tu tem que falar baixinho ainda. Calma, amor. Nós estamos investindo na fundação. Quer ter pressa? Aí é que ele morreu. Faz um curso com o Sérgio Naia. Vai lá com o pessoal que construiu lá na Musema. É Musema? Lá no Rio. Faz um curso rápido por correspondência. Agora, construir dá trabalho. Fundação dá trabalho. Construir uma vida alicerçada na palavra de Deus dá trabalho. Cara, tem que ler a Bíblia e falar assim: caramba, eu não fiz isso daqui. Eu vou fazer, mas eu tenho que vencer o meu orgulho. Aí você vai, mata o orgulho. Pede perdão a quem você tem que pedir. Tira essa nhaca do coração. Vai. Seja humilde. Tem que ter trabalho. O sábio não se dispõe a correr riscos. Por isso que ele não se precipita. O sábio pensa antes de começar a agir. Ele faz um cálculo. Lucas 14, 28 a 30 fala de um homem que, querendo edificar uma torre, ele se assenta primeiro, faz as contas para ver se tem como acabar, para que não aconteça que quando ele tiver posto os alicerces, não podendo acabar, começam a virem, escarnecerem dele, dizendo: este homem começou a edificar e não terminou. Quantas vidas, amados e amadas, ao longo desses últimos anos, têm sido torres inacabadas. Gente que está até hoje, já era para estar explodindo na vida espiritual, já era para estar com ministério, já era para estar ganhando vidas, já era para estar liderando um grupo pequeno em casa, já era para estar evangelizando na universidade, já era para estar evangelizando seus colegas, já era para estar evangelizando através da internet, já era para estar muito avançando, mas ainda está a torre inacabada, porque não senta para planejar. Usando a expressão do Jonas Madureira no seu sermão, que a gente vai ver, não calcula o custo do discipulado. Diz assim: não, eu vou ver se dá. Amados, para de ver se dá. Ou você se entrega ao cristianismo de vez, ou volta para casa. Vai ver Faustão. Vai comemorar o título do Flamengo. Agora, se você quer vida com Deus plena, paga o preço. Chora com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Muda de vida, muda de postura. Para de beber. Para de fumar, para de se prostituir. Para. Tem que mudar. O falso crente, quando ele é identificado, confrontado, ele é logo discriminado. Porque a grande característica do falso crente é que ele não enfrenta toda a palavra de Deus. Porque, deixa eu fazer um detalhe aqui, versículo 24.
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é o homem prudente. 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é o homem sensato. É a questão da prática. Hebreus está dizendo, você está esse texto de cabeça, de que nós somos experimentados pela prática. O exercício da piedade, amados, é prática. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. O que é o perdão? Perdoa. Você vai saber rapidinho o que é perdoar. Prática. É igual andar de bicicleta. Não adianta fazer um curso pela internet. Dá? É andar. Andar, cair. E levantar. E cair de novo. E levantar. É prática. Amados, essa é a distinção entre o crente verdadeiro e o crente falso. Não é estar no hall de membros da igreja, porque no hall de membros da nossa igreja, é que eu que não posso escolher, quem vai escolher é Jesus, né? Mas tem uma turma falsa, crente falsa, e uma turma crente verdadeiro. Como é que a gente sabe a diferença? Quando chega a tempestade. Um cai e o outro permanece de pé. Diga, eu quero permanecer de pé. Provérbios 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. O insensato de lábios, aquele que fala besteira, ficará transtornado sempre. Aí, Dudinha, eu quero só falar um pouco sobre as duras tormentas externas. As duras tormentas da vida. As intempéries. Provérbios 10, 25 vai dizer: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Tempestade, amados. Só se constata a segurança de uma casa quando a chuva vem. Mas não é só chuva, não. Tem que vir chuva acompanhada de ventos. Sudoeste. A casa fica assim. Não, pastor, o teste agora do telhado vai ser quando voltar a chover forte. Nós vamos ver se essa casa... Gente, até uma barraca de paus coberta de encerado é forte. Ou parece forte antes do vento e da chuva. Olhando aqui de cima, eu falaria, todo mundo é crente forte, verdadeiro, firme. Mas tem que ver as tempestades. Eu não quero alegorizar, não sou destes. Mas eu creio para mim, e li um comentário do William Hendrickson, que diz o seguinte: a prova, a crise, seguramente chega. E ela pode vir através de William Hendrickson, tá? Comentarista reformado. Tribulação, tentação, luto, morte e o dia do juízo. Vem. Por exemplo, a chuva. A chuva pode ser uma enfermidade. Falecido pastor de Moça Bonita, Davi Baeta, ao final de sua vida, começou a pregar nas igrejas, ordens de pastores, sobre a questão da morte, do câncer. Ele era uma pessoa muito capacitada, foi meu professor no mestrado. E diz que um dia chegaram para ele, para confortá-lo, né? Falou, pastor Davi, todos nós somos terminais. Eu vou terminar um dia também, o senhor não vai também? Então, nós somos iguais. Quem conheceu o pastor Davi Baeta sabe que ele era muito espirituoso. Um homem muito culto, mas muito bem-humorado. Mas ele tinha resposta para tudo. Ele falou o seguinte: meu irmão, só que eu tenho um laudo. Você tem?
Somos todos terminais, não é? Levi, mas eu tenho um laudo, tá aqui, ó. Câncer. Então a enfermidade, gente, é uma crise que só quem está perto e quem está vivendo. Não adianta você chegar e falar para a pessoa o seguinte: rapaz, levanta a cabeça, rapaz. Um amigo meu foi curado. Ah, o câncer? Ah, rapaz, pior é o câncer em tal lugar ser assim. Esse lugar que está aí? Fica quieto, cara. Respeita a dor. É uma crise. Uma enfermidade. Tempestade. Se a pessoa estiver sobre a rocha da palavra de Deus, ela vai vencer. Mas ora por ela. Me perdoe a grosseria, mas cala a boca se você não sabe o que vai falar. Por exemplo, perdas. Perdas. Nessa mesma mensagem que eu vi ontem do Hernandes Dias Lopes, ele ficou assim, chateado. Eu vi que ele ficou até vermelho. Ele disse que não teve um velório de um camarada que se suicidou, e um crente besta, endemoniado, chegou para a mãe do garoto que se suicidou e disse o seguinte: que pena, né? Ainda foi para o inferno. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, mas tem uns crentes amados, é perda. Não importa se o cara era maconheiro, se o cara era assassino, que o cara era estuprador, não valia nada. Gente, respeita a perda dos outros. Respeita as vítimas lá, os familiares de Paraisópolis. Não fica soltando no Facebook dizendo: ah, só morreu o santinho, só morreu... Não, gente, morreu jovens. Estavam no baile funk, era só não estar. Para, amigo de Ló. Para. Você acha que todas as mães sabiam que os filhos estavam no baile funk? Aprovaram a ida deles no baile funk? E todo mundo que vai no baile funk merece morrer? Não é um bom lugar, mas todo mundo que vai no baile funk precisa morrer? Hã? A gente está vivendo um tempo, amados, as pessoas estão perdendo o coração, não é possível. Então, se o cara faz algo que eu discordo, que ele vai morrer, cara. O problema não é meu. Eu não estou nem aí. É igual um dia eu fui chamar a atenção do cidadão, um crente, um crentino, que estava soltando fake news. Eu falei: você conferiu essa notícia? Ele falou: não é obrigação minha, não. Quem recebe é que tem que ver. Pô, gente, olha, eu vou te falar uma coisa, tá de boa, mas vem algumas coisas que me irritam profundamente. Respeita a dor, gente. Eu não gosto de baile funk, amados, nem acredito que tem que se ir. Mas morreram, sei lá, quantos foram? 5, 6, 9. Se eu encontrar a mãe, eu tenho que chorar. Não tenho, não? Tem. Eu sou humano, cara, eu tenho sangue aqui. Você tem sangue na veia? Tem? Ou o sangue de quem vai no baile funk é diferente do que quem não vai, do crente? Tem crente que pode não ir no baile funk, mas faz coisas piores. É para julgar? É para colocar na balança? Hã? As chuvas podem ser desapontamentos também. Crises amorosas. Eu amei, mas não fui amado. Respeita, cara. Né? Desapontamento. Eu achei que meu trabalho era de um jeito, não é. Fui demitido. Aí você olha e fala: tá escolhendo serviço também, é preguiçoso. Tá? Compreende, cara. Você não sabe. Você não sabe se ele se esforçou, se não. Sem direta, tá? Respeita o tempo. É um desapontamento. Algo deu errado. É chuva, gente. Tem como saber se a chuva vai vir ou não? A meteorologia tem, mas ela está mentirosa. Vem a chuva.
vem chuva. E as enchentes? Já teve enchente na sua vida? Eu já vivi umas inundações também, mas materialmente também, coisa terrível. A enchente, amados, pode ser aquela força cultural, espiritual, que vem sobre a vida da gente, de uma forma assim terrível. Uma enchente de pessimismo, uma enchente de dor, uma enchente de sofrimento, sabe? Eu entrei no Facebook de um pastor jovem que se suicidou recentemente. Pastor da igreja de Nova Vida, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Não vou lembrar o nome dele agora, que eu estou citando de memória. Eu falei, não é possível, eu vou ver o que esse camarada está envolvido. Se dá alguma dica, né? Aí, no evento anterior do suicídio, ele estava com uma programação de crianças, com a igreja abarrotada, cara. Eu tenho amigos da Nova Vida, e eu perguntei para um pastor da Nova Vida, vem cá, você conhece fulano de tal? Não é possível. Mas é uma enchente, amados. Eu não sei o que aconteceu com aquele jovem pastor que decidiu dar cabo à sua vida. Aparentemente era um pregador. Eu vi alguns sermões dele, não ouvi, mas vi os textos que ele pregou. E falei, gente, o cara é reformado, o cara lê o que eu leio, prega o que eu prego. E o que houve? É uma enchente, gente. Não dá para entender. E os ventos? Os ventos são ataques de fora. Dardos de Satanás. Mexe com a gente. A única certeza que a gente tem é Provérbios 12, 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. É o que eu posso garantir, amados. Eu poderia ficar me delongando aqui, mas não farei. Você já entendeu o meu argumento. Chuva, enchente e vento vem na casa do prudente, do crente, e vem na casa, ou contra a casa, do ímpio, do desajuizado. Depende do fundamento. Daí, Dudinha, Jesus termina, ao concluir Jesus, esse discurso. Qual é esse discurso? Sermão do Monte como um todo. Eu tento seguir aqui a dinâmica de Jesus para a pregação. Jesus sempre termina com uma história. Por isso que eu sempre procuro terminar também com uma história. E aqui Jesus concluiu. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade. Repita comigo, autoridade. E não como os escribas. Porque os escribas, amados, contavam histórias também, mas falavam como se fosse apenas um ensino moral. Como se fosse um Siddhartha Gautama, que é do budismo, um Confúcio, que é do confucionismo, um Augusto Cury, que é do bobismo, e outras filosofias mais que prezam por histórias morais. Não é? Tem alguma literatura aí, histórias bonitas, né? Paulo Coelho tem uns livros assim, é o autor brasileiro mais vendido no mundo. Ele só conta umas historinhas, sem pé, sem cabeça, tem algumas até que são boazinhas, mas é aquela coisa de filosofia barata. Mas Jesus ensinava com autoridade. Olha para mim.
Quer saber aonde está a autoridade da vida correta? Apelando para uma vida correta diante de Deus, é a palavra de Deus. Palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu gosto de ler outra, mas lê a Bíblia. Um puritano disse o seguinte: para cada 10 vezes que você olhar para si, olhe uma para Jesus. Já vale. A gente precisa olhar para Jesus. Olhar para a palavra de Deus. Para termos uma vida santa. Um outro puritano chamado Thomas Brooks vai dizer o seguinte: não é absolutamente necessário que você seja importante ou rico neste mundo, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Não é absolutamente necessário que você tenha saúde, força, amigos, liberdade, vida, mas é absolutamente necessário que você seja santo. Esse é o discurso de Jesus. Por isso que o texto vai dizer que as multidões estavam maravilhadas. Estavam, de certo modo, abaladas. João Calvino vai dizer que aquela multidão, ou aquelas multidões, ficaram atônitas, palavras de Calvino, porque uma majestade estranha, indescritível e fora do comum atraía para ele a mente dos homens. Era uma força. O tempo do verbo aqui no original dá a ideia de um assombro que vai durar por algum tempo. Elas estavam maravilhadas, ficaram maravilhadas. Até mesmo porque, amados e amadas, os homens e as mulheres podem compor grandes tratados. Você pode ouvir sermões dos mais bem elaborados possíveis. Você pode ser um homem catedrático, um homem preparado, um homem que só ouve sermões baseados na fiel interpretação das Escrituras, mas nenhum deles é intérprete da mesma autoridade de Jesus. Ele nos dá autoridade. Ele nos concede autoridade. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Quando eu prego sobre a Bíblia, é Deus que está falando. Agora, amados, é fato. Quando Cristo pronuncia um discurso, é como um juiz pronunciando uma sentença. Doutora Miliane, o juiz está ali pronunciando uma sentença. Pode um cidadão qualquer levantar e falar: está errado, vai preso. O advogado, o máximo que pode fazer é sorrir sem graça, meio murcho. Ele pode sair, se for advogado de gente graúda, dando entrevista. O juiz não entendeu, vou estar recorrendo e tudo mais. Mas mesmo assim falando com cuidado. Porque senão cabe processo ainda de OAB e pode ser cassado. É uma série de coisas. O juiz pronunciou a sentença. Amados e amadas, olha para mim. Cristo falava com autoridade. Olha, presta atenção aqui. Você pode não gostar de mim. Pode não gostar do meu estilo. Mas quando eu falo aquilo que Cristo fala, abaixa sua cabeça e é bom você aceitar. Quem avisa, amigo, é. É Ele que está falando. E Ele tem a autoridade. A autoridade. Aplicações finais do dia. Dê 2 cliques aí, por favor, para o pessoal ir para casa de cabeça quente. Nós temos ouvido das palavras de Jesus ao longo desse ano todo. Eu não, porque teve alguns domingos que eu não estive, mas ao final do ano você terá ouvido, se você veio todos os domingos, 52 sermões. Mais 52 nas quintas. 104 sermões. Minha matemática está correta? Mesmo você que falta muito. Não vou falar alguém aqui porque não quero constranger.
Ah, faltei 30 cultos. O que é muito, hein? Faltar 30 cultos durante o ano. Eu ouvi mais de 70. Ah, esse ano eu faltei muito, meu. Fui relapso. Faltei uns 50 cultos. Você já ouviu 54 sermões. Pastor, faltei muito, só ouvi um. Esse um já é o bastante para lhe condenar. Ah, mas eu não ouvi nenhum. Condena. Você não veio, está condenado 2 vezes. Então, você não tem... A palavra de Deus, amados, não nos deixa com escolha. Ou a gente obedece, ou a gente é condenado. Não adianta, não vai chegar no dia final e vai dizer o seguinte: oh Deus, eu faltei o culto. Não importa, foi falado. Está no Facebook, está no YouTube, está no Spotify. Ah, mas... Não. Amados, eu posso estar aqui pregando sozinho. Eu. Porque eu falo eu porque eu estou aqui. Qualquer pessoa atrás dessa tribuna está falando em nome de Deus. Ah, pastor, mas e se falar algo errado? Ele vai prestar contas diante de Deus. O que eu falar de errado, eu é que vou sofrer as consequências. Então, relaxa, cara. Você tem que ouvir e discernir aquilo que é de Deus ou não. E aplicar. E ponderar. E como o Lucas vai dizer a respeito de Maria, a mãe de Jesus, e ela guardava no coração. Temos ouvido as palavras de Jesus ao longo deste ano todo. Já está na hora de você decidir colocar em prática o que você tem aprendido. Está na hora. Prática. Porque Tiago vai dizer que aquele que é ouvinte da palavra e não cumpridor é o homem que olha no espelho seu rosto natural, vai embora e logo se esquece como era. Isto é, não muda. Feio é, feio vai ficar. Agora, aquele que atenta bem para a lei da verdade, da liberdade, e persevera, não é ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, receba essa palavra. Tiago 1,25. Será bem-aventurado no que fizer. Porque ele é ouvinte e aplicado. Segunda aplicação. Vivemos em uma sociedade fluida. Relacionamentos fluidos, fé fluida, religiosidade fluida. Temos de buscar o absoluto de Deus que está em sua palavra. Você já reparou que tudo hoje é fluido? Essa expressão é do Bauman, né? Tudo fluido. Tudo líquido. Tudo muda. A pessoa concorda com uma coisa hoje, amanhã não concorda mais. A pessoa casa, depois não quer casado mais. A pessoa é crente, depois vira espírita, vira muçulmano, vira budista, vira nada. Não dá. O absoluto está aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita. Uma outra aplicação, gente, meu coração queimou para falar essa. Você precisa ter uma história com a Bíblia. Ela pretende ser mais do que um livro santo. Aí eu vou usar a Dele Moody, né? Ela vai lhe afastar do pecado, ou o pecado vai lhe afastar dela. Jeremias diz o seguinte: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, 23, 29, e como martelo que esmiuça a pedra. Que história você tem com a Bíblia? Eu pensei nisso. Atenção, adolescentes, jovens, juniores, crianças, adultos aqui. Você tem uma história com a Bíblia? Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem o seguinte: eu estava vivendo um momento difícil, de repente, abrindo a Bíblia, eu comecei a meditar num texto, e aquele texto falou no meu coração, mudou, marcou, e eu até coloquei a data do que me aconteceu
do lado do texto. Você tem uma história da Bíblia? Eu não quero ser piegas aqui, nem sentimentaloide, mas aquela história da Bíblia assim, do tipo, aquela história pessoal, tipo um romance, usando essa expressão bem com cuidado, mas um romance com Deus, um romance com a palavra, uma história de amor com a palavra de Deus. Você consegue dizer como salmista no Salmo 119, ó como eu amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Nós precisamos, amados, ter uma história de amor com a Bíblia. Você está conseguindo compreender isso? Uma história. Pastor, o texto da minha conversão, eu sou do tempo, amados, difícil até ficar falando isso, que a gente decorava o texto da nossa conversão. E saía perguntando, qual foi o texto da sua conversão? Ah, foi Mateus tal, foi João tal. Hoje, às vezes, a gente ouve testemunhos assim, eu nem sei o que o pastor pregou, quando eu vi estava na frente, é bonito também, vale, vai para o céu também. Mas você precisa ter uma história de amor com a Bíblia. Por exemplo, você teve já uma enfermidade em que a Bíblia passou a ser a sua meditação num leito de hospital, por exemplo? Você que é mãe, já antes de ganhar o filho, aquele medo aterrador, aquela coisa de vai nascer como? 2 olhos, uma boca, como é que vai ser? Meu Deus, vai nascer saudável. Aí você lê um texto da palavra de Deus e aquele texto fala no seu coração. Você tem uma história para contar da Bíblia? Eu estou insistindo porque você precisa. Meu irmão, eu sei que o homem é meio grosso, grosso, sem sentimento nenhum. Mas você tem uma história. Um momento você estava desempregado. Um momento, sei lá, você tinha uma dívida para pagar e você não tinha dinheiro. Você brigou com alguém. Você, sei lá, o seu time perdeu. Você estava em crise. E de repente aquele texto da palavra de Deus trouxe paz no seu coração. Você tem uma história com a Bíblia. Esse é o ponto. Você precisa ter uma história com a Bíblia. Eu disse hoje pela manhã, eu conheço gente, amados, conheci, que só lia a Bíblia. Se você desse uma revista para ela ler, ela falava, não sei ler. Ela só lia a Bíblia. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler para ler a Bíblia. Só. Uma história de amor com a Bíblia. Ai, meu Deus, uma história de amor com a Bíblia. Outra. O ensino de Jesus surpreende as pessoas até os nossos dias. Ninguém falou o que ele disse com mais autoridade. Se segura na cadeira aí. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus. Palavra. Aquela coisa que impacta, amados. Vive e eficaz. Repita comigo, vive e eficaz. Viva. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito. Discerne os pensamentos e intenções do coração. É mais poderoso que um raio-x tridimensional. Já tem quadrimensional. Você não tem, vai ter. A palavra de Deus revela. A palavra de Deus mostra quem você é, cara. Por fim, a palavra de Deus tem o poder de mudar o coração do homem. É o verdadeiro fundamento para a nossa vida. Quem não a segue, grande será a sua queda. Paulo disse em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu quero terminar falando desse homem, rapidamente.
Hudson Taylor. Nasceu em 1832. Morreu em 1905. Uma história dedicada à evangelização na China. Perdeu sua primeira esposa no campo. Tinha uma vida movimentadíssima. Muitas dificuldades. Mas todos os dias esse homem tinha tempo para ler a Bíblia. Tinha tempo? Não. Encontrava tempo. A história preservou um relato de um dos filhos, dizendo a respeito do pai, assim. Presta atenção aqui, por favor. Não foi fácil para o Senhor Taylor, com a sua vida movimentada, separar tempo para orar e estudar a Bíblia, mas ele sabia como isso era vital. Os autores lembram de ter viajado mês após mês com ele pelo norte da China, de carroça ou charrete. Amanhã eu vou de avião, mas ele de carroça ou charrete, passando as noites nas piores estalagens. Presta atenção aqui. Com frequência, pernoitando em um mesmo espaço com carregadores e viajantes. E eles isolavam um canto. Para o seu pai, dizia o filho dele, o Howard, e outro para si, com algum tipo de cortina. Então, depois que o sono tinha trazido ao menos certa medida de silêncio, as pessoas que acompanhavam, que estavam ali naquele lugar precário, logo ouviam um fósforo ser riscado e uma vela acender. E Taylor, apesar de cansado, presta atenção, em concentrar-se na pequena Bíblia, em 2 volumes que sempre tinha à mão. Não sei por que os 2 volumes, mas a história diz essa. Ele tinha uma pequena Bíblia em 2 volumes. A essa parte final desse relato é que me envergonha. Vou até engolir seco agora, mas para falar. Das 2 às 4 da madrugada, era o período que ele costumava dedicar à oração. Porque era a hora que ele tinha mais certeza de poder esperar por Deus sem ser perturbado. Aí você não entende por que Hudson Taylor é reconhecido. Atenção, embaixadores, preciso estudar esse homem. Irmãos e irmãs, por quê? Qual era o segredo? A inteligência dele? As frases de efeito? O estilo dele missionário? Não. É porque não importava onde ele estava. André, Henrique, Luiz, Linalvo. Não importa onde ele estava. Se ele não tinha tido um outro horário durante o dia, de 2 às 4 da manhã, uma vela acesa, ele se dedicava para orar. Aí quando veio as tempestades, ele perdeu a mulher. Se não me engano, perdeu até filhos também que faleceram. As lutas, as provas. Vinha as tempestades, o vento, rios, inundações. Ele permanecia de pé. Aí você vai falar, pensamento positivo, autoimagem, autoestima. Para. Bíblia Sagrada. Era o alicerce da vida dele. Quer perseverar? Aqui.
O pessoal está em luta aí com a Netflix por conta da Porta dos Fundos, fez esse vídeo. Porta dos Fundos, amados, é demoníaco há muito tempo. Você quer sair do Netflix, sai do Facebook, sai de tudo, para de viver. O que você tem que fazer? Não cancela a assinatura, não. Tem um filminho até bom lá no Netflix. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ficar protestando aí, igual um bobo? Vai ler a Bíblia. Antes de ter seu prazer, na lei do Senhor. E na sua lei medita de noite. Gente, os grandes homens de Deus não ficavam fazendo protesto. Eles não tinham tempo para isso. Eles liam a Bíblia. Essa é a diferença do nosso tempo. As pessoas não leem a Bíblia, mas ficam fazendo protesto contra a Netflix. E a Netflix não está nem aí para você. E a Porta dos Fundos, aquela turma vai prestar conta diante de Deus. Vai ler a Bíblia. Pega a Bíblia agora, por favor. Pega a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Para de ficar usando o Facebook, protestar, isso daqui. Vai ler a Bíblia, cara. John Piper disse o seguinte: a grande vantagem do Facebook e do Twitter é que ninguém vai poder chegar no céu e dizer que não teve tempo para orar e para ler a Bíblia. Porque esse negócio de Facebook consome tempo, hein? Vai ler a Bíblia. Coloca a Bíblia assim contra o peito, diga: eu quero ler a Bíblia, cara. Lê a Bíblia. Marco Giovanni falou que tem embaixador que não lê a Bíblia, que não lê a Bíblia, nem tem a Bíblia. Compra a Bíblia para o seu filho, cara. Eu amo a tua palavra. Diga para Deus: Deus, eu amo a tua palavra. Deus, eu leio a Bíblia no meu de jejum. Eu leio a Bíblia quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu vou estar essa semana com os pastores lá no Mato Grosso do Sul, lendo a Bíblia, Matos, pegando Efésios 1, indo até Efésios 6. E orem por mim, eu e o meu amigo Jeremiah, um americano lá de Atibaia. Já esteve aqui, cara, gente boa. Vamos estar indo lá. Amados, eu amo a Bíblia. Você precisa amar a Bíblia. Você precisa ler menos essas porcarias do mundo, precisa ler mais a Bíblia. Aí depois você lê esses outros autores, que você vai ter uma base, a base da Bíblia. Deus, eu quero nesta noite reforçar o nosso fundamento como igreja. Sua igreja preza pela Bíblia. Ao longo desses 27 anos, nossa igreja, desse púlpito, sem contar o púlpito da Ibacem, na casa lá na Divinéia, já expomos Gênesis todinho, Êxodo, Juízes, Rute, alguns salmos, alguns provérbios, Eclesiastes todo, Daniel, Jonas, Abacuque, alguns textos de Mateus, Marcos, o livro todo, alguns de Lucas, João, o livro todo, Atos, o livro todo, das cartas de Paulo, porções, sendo que 1 Coríntios todo, 2 Coríntios todo, Gálatas todo, Tito todo, 2 Pedro toda, 1 João todo, Apocalipse todo. E vamos prosseguindo.
Filipenses agora, a partir de quinta, com o pastor Léo. Vamos avançando. A dieta bíblica. Amamos a palavra de Deus. Eu quero lhe desafiar a fazer um plano de leitura da Bíblia em um ano. 3 capítulos por dia. E 5 aos sábados e 5 aos domingos. Ah, pastor, mas é pesado. Leia um capítulo por dia no Novo Testamento. Em um ano você vai terminar de ler. Aí depois termina o Novo Testamento, emenda com Salmos. Lê a Bíblia. Tem plano para ler em 4 meses, a Bíblia toda. Tem plano para ler a Bíblia cronológica. Pesquisa. Qual o fundamento? Qual é o seu fundamento? E a nossa obediência, dando um clique para terminar, a nossa obediência à palavra de Deus determina nossa sobrevivência em meio às tensas provas em nosso cotidiano. Fica de pé, meu querido e minha querida. Por favor. Os músicos podem vir. Diáconos, diaconisas, apóstolos. Os pais podem sair reverentemente para buscar as crianças. Nós vamos cear com base na palavra de Deus. Nos convocou para isso. Chega mais junto, igreja. Um dos grandes desafios, amados, é a convivência com irmãos. Tem um ditado de um cristão inglês. Ele costumava dizer o seguinte: viver com os santos na glória. Será grande glória. Viver com os santos aqui na terra. É outra história. Mas nós precisamos entender, olhe para mim, por favor. A palavra de Deus diz que assim como o ferro afia o outro ferro, assim também um amigo é em relação ao outro. Nós precisamos, amados, uns dos outros. Como igreja. Naquilo que eu sou falho, eu sou aperfeiçoado com você. Naquilo que você é falho, você é aperfeiçoado comigo. Há um outro provérbio que diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas elas, o amor.